Olá, terceira série, tudo bem? Então agora vamos para a nossa aula de Sociologia e vamos continuar falando sobre poder e trabalho na pós-modernidade, conteúdo que a gente iniciou na nossa aula passada, porém hoje enfocando um estudo, uma pesquisa de Norbert Elias e John Scottson. É uma pesquisa que eles fizeram no fim da década de 1950 e início de 1960. E essa pesquisa ela está na obra intitulada de Os Estabelecidos e os Outsiders. Então, se alguém quiser acompanhar na apostila, esse conteúdo está nas páginas 21 e 22. Bom, sobre o que é esta pesquisa que o Norbert Elias e John Scottson fizeram. Então, eles pesquisaram, eles estudaram uma comunidade e eles descreveram as relações de poder nessa pequena comunidade que eles estudaram, e eles até colocam um nome fictício para essa comunidade, eles chamaram de Wilson Parva, e é uma cidade que fica próxima à cidade de Leicester, na Inglaterra. E eles descrevem a comunidade como sendo formada por 3 zonas ou bairros. E na página 21 vocês têm uma imagem que acaba explicando essas 3 zonas. Então a zona 1 é formada pela população mais privilegiada e corresponde à área de classe média da cidade. A zona 2 é a região mais antiga da cidade e essa região ela é composta de famílias de operários que estão estabelecidas há 2 ou 3 gerações. E a zona 3 é o loteamento recente formado por famílias de operários. Então, vocês podem notar que essas 2 zonas, a zona 2 e a zona 3, é formada por uma população semelhante. Então, aqui nós temos a zona 2 composta de famílias de operários e a zona 3 também é formada por famílias de operários. Então, Elias e Scottson, eles identificam um contexto peculiar, embora a comunidade fosse constituída por uma população homogênea, havia uma nítida separação entre 2 grupos sociais, que são os moradores da zona 1 e os moradores da zona 2 e 3. Então, os moradores das zonas 1 e 2 formavam o grupo estabelecido no local. Porque eles formavam um grupo diferente? Porque os moradores das zonas 1 e 2 ocupavam posições de prestígio e poder na comunidade. E os moradores da zona 3 assumiam a posição de outsider, ou seja, outsider significa marginais ou excluídos. Então, eles eram marginalizados pelos demais habitantes. Então, os habitantes da zona 1 e da zona 2, é como se eles estivessem em primeiro lugar, eles ocupavam posições de prestígio e poder na comunidade. Agora, os moradores da zona 3, como os autores chamam, eram os outsiders, que eram os moradores marginalizados, excluídos, tá? E ainda os autores, eles mostram que não havia diferenças significativas entre os habitantes da zona 2 e da zona 3, Então não havia diferença entre os habitantes. A nacionalidade era igual, a etnia era igual, a renda também. Por quê? Porque tanto os da zona 2 quanto os da zona 3, eles eram operários, O nível educacional também era igual. Mas então, o que tornava esses moradores diferentes? Então, as zonas 2 e 3, elas eram ocupadas por trabalhadores, tanto a zona 2 e a zona 3 eram trabalhadores operários,
e a única diferença entre essas zonas consistia no tempo de residência. Então, como vocês podem observar aqui, já trazia, né, era composta de famílias de operários que estão estabelecidos há 2 ou 3 gerações, e aqui na zona 3 é um loteamento recente, né, famílias que vieram morar nessa área recentemente. Então, a única diferença consistia no tempo de residência. E, segundo os autores, isso já era suficiente para impor uma barreira, né, de convivência entre os antigos moradores e os seus vizinhos mais recentes. Então, só o fato de na zona 2 ser moradores que estão há muito mais tempo do que na zona 3, já existe uma barreira, uma separação, uma segregação entre a população dessas duas zonas, certo? Por que existe essa separação entre dois grupos que são tão próximos, que são tão parecidos entre si? Então, vejam o que os autores eles falam. Então, para Elias Scottson, por estarem na comunidade por gerações, né, por muito tempo, os antigos habitantes formaram entre si vínculos sociais, né, vínculos de parentesco, vínculos de amizade, né, eles compartilhavam das mesmas ideias, né, eram habitantes que estavam por muito tempo lá, né? Então esses moradores eles tinham uma história em comum, tá? Agora, por outro lado, os novos moradores eles não partilhavam dos mesmos vínculos sociais e nem tinham laços com a comunidade. Por isso, na visão dos moradores antigos, os novos vizinhos eles representavam uma ameaça à estabilidade e à ordem social da comunidade, né? Então, por esse motivo, os antigos moradores, os da zona 2, tratavam de maneira inferior os moradores da zona 3, né? Por quê? Porque aqui, né, os moradores, os habitantes da zona 2 tinham mais vínculos, eram moradores mais antigos, certo? E essa posição que se tinha, né, conflituosa, né, entre os estabelecidos e os outsiders, no caso os estabelecidos seriam a população da zona 2 e os outsiders, os da zona 3, ou seja, os de dentro e os de fora, explorada pelos pesquisadores para explicar as relações de poder entre moradores antigos e novos numa mesma comunidade. Então, essa pesquisa que eles fizeram, né, esses autores, o Elias e o Scottson, ela é utilizada para novos pesquisadores estudarem outros locais, outras comunidades, aonde existem relações de poder entre moradores antigos e novos moradores dentro da comunidade. E essa relação conflituosa entre os antigos e os novos moradores traz como reflexo a exclusão dos novos moradores, né? Então, as pessoas aqui da zona 3, né, elas eram excluídas, né? Da onde elas eram excluídas? Das organizações, das instituições, por exemplo, associações de bairro. Essas pessoas eram excluídas das igrejas, das escolas, né? Então tinha uma segregação, tá? E lá na página 22 da apostila de vocês, na seção leitura sociológica, traz um pouco da pesquisa deles, né? Eles falam nesse trecho como que era a comunidade. Então vamos nós fazer a leitura desse pequeno trecho, né, da pesquisa deles. Então diz assim: naquela pequena comunidade, a superioridade de forças do grupo estabelecido desde longa data baseava-se no alto grau de coesão de famílias que se conheciam havia 2 ou 3 gerações
em contraste com os recém-chegados, que eram estranhos não apenas para os antigos residentes, como também entre si. Então, aqui, né, como vocês podem notar, essas pessoas que chegavam nesse novo bairro, elas eram estranhas tanto para as pessoas que já residiam lá, né, os antigos moradores, como também para os que acabaram, né, de chegar ali. Então, elas eram estranhas para os dois grupos. Era graças ao seu maior potencial de coesão, assim como a ativação desde pelo controle social, que os antigos residentes conseguiam reservar para as pessoas de seu tipo os cargos importantes das organizações locais, como o conselho, a escola ou o clube, e deles excluir firmemente os moradores da outra área, aos quais, como grupo, faltava coesão. Assim, a exclusão e a estigmatização dos outsiders pelo grupo estabelecido eram armas poderosas para que este último preservasse sua identidade e afirmasse sua superioridade, mantendo os outros firmemente em seu lugar. Então, né, o grupo dos estabelecidos, eles tinham uma certa barreira, né, como cita aqui, eles não deixavam participar de conselhos. Os outsiders, como são chamados pelos autores, eles não podiam participar das mesmas escolas que os estabelecidos participavam, que os filhos dos estabelecidos participavam, de clubes, né, de eventos, propriamente da igreja. Eles eram excluídos. E por que eles excluíam? Como traz os autores aqui no penúltimo parágrafo, eles excluíam para poder preservar a sua identidade, né, afirmando a sua superioridade, acabavam mantendo os outros firmemente em seu lugar, tá? Segundo os autores, essa relação conflituosa trazia consequências para a comunidade. Quais consequências? Então, uma das consequências era o aumento dos índices de criminalidade da comunidade. Então, os atos de vandalismo, por exemplo, se tornaram uma forma particular de os jovens manifestarem seu sentimento de exclusão, vivenciado desde a infância nas relações com outras pessoas da comunidade. Então, isso acabou aumentando o índice de criminalidade, já que as pessoas elas não eram aceitas, né, em clubes, em igrejas, em escolas, em todos esses locais que os estabelecidos eram. Então, essas pessoas começaram a praticar vandalismos, né? Então, os índices de criminalidade da comunidade só aumentavam, tá? Então, os estabelecidos, eles ocupavam posição de poder e prestígio em uma comunidade e são os moradores mais antigos. Os outsiders, marginais ou excluídos, moradores mais recentes, aqueles que estão fora da comunidade. Então, isso é um pouco da pesquisa que os autores Norbert Elias, né, o sociólogo que a gente já vem estudando faz tempo, e o John Scottson, eles fizeram, tá? Agora, meus queridos, eu quero que vocês retomem lá na página 22, e eu quero que vocês façam a leitura desse texto, né, da seção Atitude Sociológica, onde traz por título: Trote universitário não é tradição, é relação de poder, diz especialista. Então, vocês vão fazer leitura desse texto e aí, em seguida, lá na próxima página, página 23, vocês vão responder a questão que vocês têm em relação a esse texto e a nossa aula de hoje, que diz assim: considerando a reportagem, responda a questão: como as contribuições de Norbert Elias sobre a noção de estabelecidos e outsiders
podem ser aplicadas à realidade do trote universitário? Então, vocês vão responder essa questão, tá? Pensem e respondam e enviem como atividade da nossa aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu estou à disposição. Tenham um bom dia, um forte abraço e até a nossa próxima aula.